Olá, começa agora o Ligado. Sejam bem-vindos a mais um Ligado. Hoje estamos na Escola de Aplicação da Universidade Fevale com a turma 214M e o assunto é Censura na Arte. Estamos com o professor Júlio César da Rosa Herbstrich, tudo bem, professor? Que é coordenador do curso de Design de Interiores e professor do curso de Artes Visuais. Tudo bem, pessoal? Então, quero ver com vocês, assim, quem é a favor da censura na arte ou entende que a arte deve ser livre, deve ser uma manifestação livre da sociedade? Eu sou contra a censura na arte, qualquer tipo de censura, porque a arte não necessariamente quer enaltecer alguma coisa. Tem a definição dela na filosofia que diz que a arte é só um jeito de expressar a realidade. Então, em nenhum dos conceitos, mesmo tendo coisas que não são de fato da realidade, que não são pinturas renascentistas, a arte não quer enaltecer e mostrar só o que é bonito. Eu acho que, primeiramente, eu sou contra qualquer tipo de censura na arte. E eu acho que muito desse discurso de censurar a arte cai muito naquela coisa de, isso não é arte, sabe? E eu acho que não cabe a ninguém dizer o que é e o que não é arte. A arte é arte a partir do momento que o artista fez e vai expor isso aí, sabe? Tu não pode apontar pra alguma coisa que outra pessoa fez e dizer que aquilo não é arte. Só porque porque pode ser uma afronta para as tuas crenças pessoais, por tu não entender, por X, Y ou Z. Tu não tem direito de dizer que aquilo não é arte e de tirar aquela exposição ou de tentar censurar de nenhuma maneira. Eu também sou contra a censura na arte porque, desde o princípio, o ser humano teve que buscar algum jeito de se expressar a realidade do que se passou pela nossa história. E a arte é aquela coisa que quebra totalmente os paradigmas que bloqueiam as pessoas de alcançar algum tipo de expressão. Professor, isso que o colega trouxe, assim, que a arte serve para quebrar paradigmas. Essa é a função da arte. O que o senhor pensa sobre este debate? Primeiro, eu acho que as três colocações são muito bem-vindas para o nosso início de conversa, né? Eu prefiro dizer mais que a gente está conversando sobre um assunto que nos últimos 3, 4 meses tem batido a nossa porta, né? Através das redes sociais. E dizer que a arte, muitas vezes a gente se reporta a arte como as artes visuais ou as artes plásticas, né? Mas aí eu não posso deixar de perceber na tua camiseta, né? A gente também esquece de falar da música, da poesia e de quanto essas outras formas de arte, o teatro também, né? O cinema, a fotografia, enfim, quanto essas outras formas de arte também podem sofrer algum tipo de censura, né? E dizer que já, né, de primeira mão, que eu sou totalmente contra a censura contra a censura como um aparelho do Estado, né, para limitar a capacidade que a gente tem de trocar informação, né? E não só a arte, como a música, como o teatro, como a TV, né, como o cinema, eles passam algum tipo de mensagem, né, para nós todos, né? E existe uma certa tendência atual, né, de discutir as questões que vêm das artes visuais, mas não por uma ótica necessariamente de discutir, que nem tu falou, o conceito de arte, né? O modelo de arte, o paradigma da arte, né? O que é arte, né? Não se discute necessariamente o que é arte, mas simplesmente se olha para algum tipo de expressão artística de uma determinada exposição ou em exposições e o discurso para controlar ou contornar aquela questão que está sendo abordada na exposição é um discurso que nem de longe trata das questões da arte, muitas vezes um discurso mais de cunho inclusive político do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, entre outras coisas, a arte serve sim para quebrar modelos, para romper paradigmas, seja um modelo estético, seja um modelo conceitual, né?
Quando a gente diz assim, olha, a arte pode ser qualquer coisa. Não, qualquer um de fato pode ser artista, qualquer pessoa tem essa possibilidade de se expressar de uma maneira artística, né? E aí cabe ao sistema das artes, né, julgar se aquilo é interessante para o sistema da arte ou não, e se não é interessante para o sistema vai ficar por fora do sistema, mas não significa que não deixa de ser uma expressão, mesmo ficando por fora de um sistema de arte, né? E o problema, eu acho que um dos problemas que a gente tem hoje em dia está no fato de que as pessoas, elas não têm compreensão, né, de maneira geral do que... Aliás, as 3 falas de vocês foi muito interessante, porque vocês demonstram uma certa compreensão de um pouco do sistema das artes, né, que é o que está sendo discutido. Olha, será que aquela exposição traz algum problema para a sociedade ou não? Bom, mas se traz um problema, será que esse problema, uma vez que é oriunda da sociedade, não é interessante que a gente coloque o dedo na ferida daquele problema também? Então, são questões que a gente pode pensar a partir desses movimentos que vem acontecendo nos últimos meses, né? Que para a discussão do que é ou do que não é a arte, começa a ser interessante, né? Mas a coisa vai muito além do que é ou que não é a arte, né? A coisa que eu digo, né? As questões, os problemas que estão sendo discutidos, eles devem ser pensados, inclusive, para além da arte, né? Que aí atinge todos nós, que é a questão da sociedade, né? Pois é, professor e turma, uma das questões da arte foi o nu, né? Está sendo criminalizado a partir da performance do artista Wagner Schwartz no MAM. O que vocês pensam a respeito disso, assim, do nu na arte? Sendo que o nu está na arte desde o princípio, né? Por que essa criminalização agora, né? Ou pelo menos essa discriminação? Quero provocar também, porque eu estava lendo um artigo do Eric Nepomuceno e também agora o Caetano falou que, na verdade, isso é uma cortina de fumaça para não se ver outras realidades, quer dizer, outras questões mais profundas no nosso Brasil. Então está criando toda essa celeuma, né, em torno de algo que realmente não tem a profundidade que precisa ser abordada agora na nossa sociedade, né? Não que a arte não tenha profundidade, melhor dizendo. Pois é, tem a questão de que essa história do homem nu, que teve o vídeo, depois disso aconteceu de encontrarem um menino preso numa cela embaixo da cama de um estuprador. E esse caso teve, não lembro se 4% ou 8% da repercussão de um vídeo de um museu de arte, que é um lugar supervisionado, que tinha o significado e que a criança estava com os pais. E aí tem também a questão de que ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro, só viram a parte da menina tocando num homem pelado. Lá era uma exposição que era inspirada numa obra da Lygia Clark, que ela fazia uns origamis de aço e todas as pessoas podiam transformar aquilo no que elas quisessem que fosse, porque daí as pessoas podiam interagir com a arte que foi criada por outra pessoa. E eu posso estar enganada, mas esse que eu tenho entendido, esse homem era parte dessa exposição, porque daí ele podia ser modificado pelas pessoas para se tornar o que elas quisessem também. Então tinha um outro significado por trás que ninguém investigou para querer saber. Vai muito na questão política, vai quanto eles querem politizar a arte. Então, o homem nu tá desde sempre na arte, mas a arte também sempre foi uma afronta para o conservadorismo. E tem uma onda conservadora no Brasil que não acha interessante que esse tipo de coisa aconteça, sabe? Então, eles tentam censurar e vai muito dessa coisa de espalhar notícias falsas. Então, ninguém... toda essa parte conservadora deixou de lado, que a exposição estava identificada, dizia que tinha sim um homem nu lá dentro, sabiam o que tinha lá, sabe? Não jogaram um homem pelado em cima de uma criança. Só que é interessante para essa parte política tu viralizar isso, espalhar notícias falsas sobre, para justamente dar o foco, que nem do menino na cama do estuprador, qualquer outro caso de maior repercussão, que deveria ter maior repercussão, mas que não ajuda a causa conservadora. Eu acho que quando a arte
ela passa a violar alguns valores tradicionais, ela passa a ser censurada e olhada de uma forma errada, como se aquilo não tivesse certo, ou como se aquilo não tivesse que mostrar para o mundo o lado da realidade, ou o lado que a outra pessoa está vivendo, ou como ela quer se expor, quer se expressar. Eu acho que essa parte, uma grande parte conservadora, ela não gosta que seja mostrado um lado que ela acredita, independente de crença ou valor moral, por exemplo. Eu acho que não só a parte conservadora, a polarização política que existe no Brasil e principalmente no mundo em geral hoje em dia, segue o preceito de que, mesmo que um grupo político faça absurdos na política, ok, ele defende os meus interesses num ponto da sociedade, eles têm um álibi para cometer qualquer absurdo contra a sociedade que não seja um grupo político de extrema-direita eles podem me roubar, porém eles defendem a moral e os bons costumes. Um grupo político de esquerda pode me roubar do mesmo jeito, porém eles defendem uma libertação da sociedade. Então, a polarização é interessante somente para desfocar a sociedade do que realmente interessa, que é os nossos interesses. Eu quero fazer uma provocação para o senhor, professor. O senhor comentou antes da música, né? A colega está com a camiseta dos Beatles. Me parece que agora está muito mais grave, porque é a questão da censura na arte. Porque o que me recordo, por exemplo, da ditadura, né, era pontual. Então, eram os generais que proibiam, né, censuravam determinadas músicas. Né, então, Chico Buarque, Caetano, todos eles. Né. Mas agora é uma parte da população que está fazendo isso. Não é um poder central. Isso é que é muito maluco da nossa sociedade, né? Aliás, os pontos de vista de vocês, as questões que vocês estão trazendo, né, geralmente vão levar para essa polarização que tu comentaste, né? E quando tu tem a época da ditadura, tu tem a figura do censor, né? Aliás, a censura no papel, né, pela Constituição, ela não existe, ela é proibida, não há a censura, mas há a classificação indicativa. Né? Aí existem, inclusive, regras dentro da classificação indicativa. O Ministério da Justiça publica essas regras, né, e elas podem ser acessadas via site do Ministério da Justiça. Bom, a classificação indicativa, diferente da censura, né, ela possui, então, um órgão regulador que vai dizer o que aquela produção audiovisual pode ou o que não pode. Enfim, aí tu vai às faixas etárias ali do livre ao 18 anos, sendo que 18 anos, lembrando que 18 anos, tem essa polêmica do MAN, né? Que a criança estava com a mãe, que é a progenitora. Se houvesse, por exemplo, até onde eu sei, posso estar um pouco equivocado, até onde eu estudei, né, de classificação indicativa, se houvesse a classificação indicativa que restringisse a menores de 18 anos, aquela específica performance, nem com a mãe a criança poderia ter acesso, né? Mas não era o caso. Existiu sim uma recomendação avisando o que se tratava a exposição, e a mãe, a progenitora, segundo consta, também é uma artista, é uma performer, né? Trabalha com teatro há muito tempo e leva então a sua filha para, em certa medida, fazer aquilo que a gente chama em arte de fruir uma exposição, fruir uma obra, fruir um objeto artístico. Tá? Bom, da questão da censura, na ditadura, diferente da censura ou da, entre aspas, censura, né, vamos colocar entre aspas o termo, na contemporaneidade. Eu acho bem problemático quando eu não tenho, por exemplo, a segurança de me expressar, né? Vamos botar a nossa questão aqui na rede social, né? A gente utiliza todo momento a rede social. Agora, eu fico com certo receio de me expressar na rede social por vários motivos. Porque daqui a pouco tem um meu amigo de 10, 20, 30 anos que vai olhar aquela minha postagem e vai dizer: não, peraí, não é bem por aqui. A ideia da polarização, né? Se não é segundo aquilo que eu acredito, então não é válido, não é verdade, né? Aí, pode ser que não seja o meu amigo, mas pode ser o meu vizinho. Não, peraí, não é bem aqui, né? Não é bem por aqui, não é bem por ali. Então existe, na verdade, um certo olhar censor da população sobre a própria população, né? Do povo sobre o próprio povo. Isso é que eu acho bem interessante, bem diferente do movimento da ditadura, quando tu tem um órgão regulador que diz o que pode ser veiculado, o que pode ser mostrado, o que pode não ser. Mas, ao mesmo tempo que eu começo a me sentir intimidado em relação àquilo que eu escrevo
as fotos que eu posto, aquilo que eu mostro, e que existem, sim, ferramentas digitais para controlar o que eu digo, o que eu devo dizer, o que eu devo mostrar, isso, em certa medida, não deixa de ser uma espécie de órgão controlador da sociedade, exercido pela própria sociedade, né? E às vezes a gente chega nos extremos dessa polarização, onde que a gente vai criar a famosa bolha, né? Eu só aceito os meus amigos que concordam com as minhas ideias. Ou então, se eu sou de direita, de esquerda, de centro, eu só vou aceitar aquilo que está de acordo com o que eu digo, com o que eu penso, com o que eu acredito. Isso é muito ruim para a democracia, né? Porque a democracia parte do princípio de pontos de vista diferentes, né? Mas sempre para o bem coletivo. Então, que nem tu disseste, se cria toda uma espécie de comoção nacional em torno de um assunto, quanto que os nossos, que é super importante, com certeza, né? Com certeza, super importante, mas existem outras coisas que são do cotidiano e um pouco da questão da arte que provoca é chamar a atenção para as questões do cotidiano também, né? Mas existem coisas do cotidiano que não são colocadas em pauta, que não gera likes, não gera uma visualização de 200, 300, 400 mil pessoas, né? E a comoção dessas 400 mil pessoas sobre um determinado assunto, né? Então, eu acho que hoje está muito mais complexo essa questão do poder mostrar ou não poder mostrar, porque a gente acaba se sentindo, nós mesmos, pressionados, dizendo, não, isso eu não posso falar, assim eu não posso me expressar, senão daqui a pouco eu vou estar ali gerando um problema com meu primo, com a minha prima, com a minha mãe, com o meu pai. Gente, a liberdade parte do pressuposto de que eu tenho direito e defendo o direito de você se expressar, né? Então, assim, e ela vai até onde eu começo também a interferir na liberdade do outro, né? Então, assim, acho que essas questões que estão sendo pautadas, elas dizem muito a respeito de como é que a gente quer essa sociedade futura. Se é uma sociedade, de fato, que tem medo de dizer o que pensa, ou uma sociedade que respeita o pensamento do outro, né? E a forma de expressão das outras pessoas. Eu acho que a nossa conversa anda mais ou menos por aí hoje, né? Até a questão da rede social, que pode, se tu não gosta do que a pessoa publicou, tu pode ir lá e denunciar a publicação ou fazer alguma coisa desse tipo, e a publicação até, se dependendo, ela pode ser realmente retirada, apagada, sem a pessoa perceber, no caso. E isso é muito, tipo, tu vai acabar vendo só o que tu quer na tua rede social. Isso é um problema, porque tu acaba entrando nessa bolha de tu não ver a opinião alheia e tu acaba só vendo o que tu quer e tu não respeita. Tu acaba ficando sem querer ver e nem aceita isso. Isso acaba se tornando... É como se tu só acreditasse naquela tua opinião e como se a outra pessoa, como tu passa a não enxergar o lado dela ou não ver a opinião dela, tu acredita que só o teu lado tá certo e só quem compartilha das mesmas ideias é o que tá certo, ou o que tu acredita é superior ao que o outro acredita. É engraçado a gente parar para analisar porque uma obra de arte é censurada e a gente vive num país em que existe o maior mercado ilegal, que é praticamente escancarado, o mercado sexual ilegal, muito escancarado, assim, que a gente vê todos os dias na rua e tal, e esses assuntos não geram repercussão, porque não é interessante falar disso, porque isso alimenta um certo interesse político de alguns e a gente não fica sabendo. Então, é ridículo, sabe? É ridículo as coisas que a gente tem que aturar, principalmente vindo de algumas pessoas que defendem coisas que violam totalmente os direitos e ficam querendo criminalizar a própria arte em si, sendo que ninguém é obrigado a ir lá e ter acesso àquela arte e consumir aquela arte, entendeu? Isso, obrigado por lembrar, porque segundo... Eu me lembro, assim, se não estou enganado, o Brasil é o segundo país maior consumidor de pornografia, né, no mundo. E eu quero fazer uma provocação para o professor e para a turma. A arte faz parte da nossa cultura. Como é que então a gente está perdendo esse valor da cultura do nosso povo,
da questão artística, já que estamos criminalizando a arte. Eu falo isso abrangendo assim, toda a sociedade brasileira. Onde a gente está perdendo esse contato assim, com esse ponto civilizatório que a arte representa, que a cultura representa. Eu acho que o contato que a gente está perdendo no Brasil atualmente é o contato com a democracia real, porque a nossa democracia hoje em dia é uma democracia muito jovem ainda. E a questão que o brasileiro, imagino pela questão da ditadura, não sei, eu não vivi naquela época, porém a gente tem uma ideia de como era. E uma parte da sociedade sente sim falta de um Estado super protetor e um Estado que vai decidir por ti o que tu pode consumir ou não. E essas pessoas, eu acho que tentam suprir essa presença estatal por elas mesmas, provocando boicotes, tentando quebrar a democracia, tentar quebrar a livre expressão. Porque sim, de acordo com a nossa Constituição, nenhum brasileiro é obrigado a fazer nada senão pela lei. Porém, não é levado isso em consideração com a arte. A arte é exposta em jornais como se a criança tivesse sido obrigada a estar ali. As pessoas que estavam ali estavam obrigadas a ver aquele absurdo, entre aspas, que era o homem nu. E não é uma coisa comum, é uma coisa que existia na arte, que existiu na arte clássica e agora, por questões morais e sociais, é taxada como errado, como absurdo. E aí, justamente, há uma hipocrisia nesse discurso, porque, como a colega falou, né, um caso muito mais grave não teve essa repercussão nacional, né? Não gerou toda essa polêmica. E eu acho que vai muito além da população, porque o Estado não investe em arte. Não é comum o Centro de Cultura de Novo Hamburgo é uma vergonha. Centro de Cultura que deveria ser o apogeu da arte aqui. Não funciona, não serve pra praticamente nada, é precário, sabe? É uma coisa que deveria ser investida. Então, em lugares de periferia, que outros tipos de arte, como grafite, como música tipo hip hop, sabe? Esse tipo de coisa que deveria ser incentivada, também não é. O Dória, que saiu falando que ia limpar as paredes do grafite e apagou, de gente que pichou, né? Foi lá e apagou grafite, porque... tem muita gente no Brasil que tá no poder e simplesmente olha pra essas coisas e não se sente interessado. Vê a arte como afronta, porque como a arte quebra paradigmas, o estado que a gente tem é uma coisa já fixa de muito tempo, essa hierarquia que a gente tem. Se a arte é uma afronta a isso, é uma afronta ao poder direto que eles têm sobre a população. Então o Estado não investe, o Estado não quer que tenha uma peça teatral que vá fazer o pessoal sair de lá pensando, putz, talvez o Estado esteja me oprimindo, sabe? É isso que o Estado não quer. Não quer que a arte faça as pessoas pensarem que tem alguma coisa errada. A arte tem que ser um retrato, tem que ser uma biografia tua, tem que ser uma música que, com uma letra completamente banal, não pode ter um significado real, porque isso é uma afronta ao poder estatal. É isso, tu estava agora comentando, me passou pela cabeça, que o professor Júlio comentou também antes, assim, por exemplo, o funk, né? O funk, ele é muito criminalizado, ele é muito discriminado, né? Principalmente pelas classes mais altas, né? E isso fica batido também, né? Isso não está gerando a repercussão que nós deveríamos contextualizar, porque é muito importante também, quer dizer, é censura também, de uma certa forma, né? Porque não representa, talvez não represente valores para a classe média, mas também que condições nós damos, né, para a população periférica consumir arte. Não, assim, gente, historicamente, né, que nem vocês estão remetendo também à história da arte, né, todo Estado totalitário, em certa medida, ele utiliza o aparelho do Estado, inclusive, para dizer o que pode e o que não pode. Tá? Não conheço um que não tenha criado essa aparelhagem para dizer o que pode e não pode, dentro dos meus conhecimentos históricos, claro. Né? Mas vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, mais ou menos em 1490 e poucos, Florença era dominada por uma família, né? E essa família foi expulsa por um monge dominicano chamado Savonarola. Esse monge dominicano, uma das primeiras coisas que ele fez
foi destruir vários Botticelli. Por que Botticelli? Porque o Botticelli tem todas aquelas pinturas da Vênus, da Primavera, tem uma pintura pagã, né, super importante, super interessante, né, é uma faixa da carreira do Botticelli onde que ele produz muito e produz obras de altíssima qualidade. Então, uma das coisas que eles fizeram, que foi feita quando esse monge dominicano assumiu o poder em Florença foi queimar as obras do Botticelli. Aí vem o Estado, né? Depois que os artistas se desvencilham um pouco da igreja, vem o Estado. O Estado francês, por exemplo, né, depois do Liberdade, Igualdade e Fraternidade, depois da Revolução Francesa, o Estado francês vai assumir, né, de fato, a tutoria de o que pode ser a arte oficial do Estado e o que não é a arte oficial do Estado. Como é que os caras vão fazer isso? Eles vão criar, 1800 e poucos, eles vão criar salões de arte. Então vocês ouvem dizer, o salão de arte disso, salão do jovem artista, salão disso, salão de aquilo. Era uma grande mostra onde os artistas eles levavam seus trabalhos, né, e passava lá uma espécie de avaliador do Estado francês, dizendo, olha, isso é bom, isso é ruim. Se fosse bom, você ganhava uma medalha, você tinha garantido as suas encomendas ali por 1, 2, 3 anos, ou até o próximo salão, né? Se fosse ruim, tu tinha uma crítica, daí tem o espaço da crítica de arte no jornal, que hoje em dia cada vez menos espaço tem para crítica de arte nos jornais, tá? Nos jornais oficiais, né? Esses grandes espaços de mídia, né? de grande circulação, você tem pouco espaço para pensar a arte, a literatura, enfim, né? E aí, se aquele cara lá em 1800 e pouco não agradasse o avaliador do Estado, ele ficava de fora. Bom, Monet, Manet, esses impressionistas, esses caras que revolucionaram a arte no século XIX, eles então criaram um salão alternativo, Salão dos Recusados, né? Então existem caminhos que são à margem do sistema oficial de arte que os artistas utilizam para mostrar os seus trabalhos, mostrar suas obras. Salão dos Recusados, na época do dadaísmo, né, os caras estavam em plena guerra, o que eles tinham que fazer? O que eles fizeram, né, em 1917? Se reuniram em um país neutro durante a Primeira Guerra Mundial e criaram o dadaísmo. Dali saiu Duchamp, dali saiu Tzara, saiu um monte de artistas que revolucionaram a arte no início do século XX e até hoje a gente segue falando desses caras, né? E hoje, gente, quando o sistema começa a usar, o Estado começa a usar os seus tentáculos para tentar dizer o que pode, o que não pode, muitas vezes é necessário pensar formas alternativas, né? Inclusive a questão do grafite, né? O grafite ou da pichação, enfim, né? Que nos anos 70 cresce de uma maneira absurda nos Estados Unidos, em Nova York, vai para dentro da galeria, depois nos anos 80 tem uma decaída, volta com força nos anos 2000, né? E aí tu tem esse movimento da Prefeitura de São Paulo que começa a apagar tudo que é muro indiscriminadamente, né? Ou seja, o olho, né, de quem diz o que é certo e o que é errado em termos estéticos é o olho do Estado, continua sendo, desde a Revolução Francesa. E antes da Revolução Francesa eram os reis e bispos que diziam o que era e o que não era arte, né? Entrando na tua primeira colocação anterior, né? Então, assim, isso se estende para toda a expressão artística, né? Da música às artes visuais, né? A arte não oficial, no caso, não oficial, ela, por muitas vezes, ela não sofre censura hoje em dia, na nossa sociedade atual. Tirando, por exemplo, a questão do grafite em propriedade privada, mas é uma questão mais complexa que somente a arte. O que ela representa, mais questão da propriedade, coisas assim. Mas a arte não reconhecida pelo Estado, como o funk, que é muitas vezes taxado como criminalizado. Ele é criminalizado, ele é coisa de periférico, pobre. Então ele não é censurado, porém existe um esforço por parte do Estado, dos grupos de poder que são beneficiados com isso, de criminalizar aquele tipo de arte. Beleza, não vai ser realmente criminalizado constitucionalmente, porém vai ser criminalizado perante a sociedade vai ver aquilo como algo maléfico a ela, vai ver aquilo como um câncer dentro dela mesma, e que tem que ser eliminado. As pessoas que compartilham e que produzem aquilo não são, como que se diz, boas adições à sociedade. Não, e tem outra coisa que é fundamental pensar, é que assim, parece que tudo que toda a produção de funk ela está vinculada à periferia. Não, pelo contrário. Na verdade, é uma expressão cultural tão importante quanto qualquer expressão cultural que nós temos no nosso país, né?
E houve sim uma tentativa de criminalização por parte do legislativo, mas eu acho que não passou, tá? Então a gente tem que cuidar dessas questões, abrir os olhos, né? Estar atento, né? É preciso estar atento, porque é na calada da noite que o poder legislativo muitas vezes cria leis para fazer esse tipo de criminalização sem discutir com a sociedade. Por quê? Porque você joga, você simplesmente joga as cartas, mas você não quer jogar com o jogador que é a sociedade. Né? Você diz, as cartas são essas. Então deixa eu jogar. Não, o Estado não deixa. Né? Porque de noite é que as leis vão passar. Então, assim, na periferia, e eu sou uma pessoa que venho da periferia, né? Morei a minha vida inteira na periferia, existe o funk, existe o heavy metal, existe o gótico, existe o gospel, existem várias expressões artísticas, né? E todas elas convivem. Né? Agora, é preciso, muitas vezes, ir para a periferia e fruir, e experimentar essas coisas para depois criar algum tipo de juízo. Né? Vocês acham que os legisladores vão subir o morro? Vocês acham que os legisladores vão ir na nossa periferia para ver o que realmente está acontecendo, para tentar entender uma expressão artística, uma expressão cultural como o funk? Eles não vão. Eles vão estar sentadinhos dentro das suas cadeiras, seguros nos seus gabinetes, criando leis para dizer o que é certo e o que é errado, né? Sem necessariamente discutir com a sociedade. O que é o mais importante, que é a troca de ideias. Né? Principalmente um legislativo, né, dominado pelo conservadorismo. 1/3 do nosso parlamento pertence à bancada da Bíblia, né, que são pastores evangélicos. E também juntando com a bancada do boi e da bala, aí esse número aumenta ainda mais. Eu acho importante o que tu trouxe sobre a democracia, porque assim, o que nós vemos é que hoje nós nunca tivemos uma diversidade tão grande, né? Nossa vida é ao mesmo tempo tentando combater isso, que é toda essa riqueza cultural que nós temos, e não só aqui no Brasil, mas isso é um movimento no mundo, né? Essa diversidade e ela sendo combatida para um modelo mais tradicional já de antigamente. Com todo respeito à opinião de cada um e tal, e de acordo com aquelas artes que falaram, tipo, aquelas artes que tava, tipo, Jesus crucificado e diversas coisas ao redor e tal dele e tal, e das hóstias e tal. Eu fiquei, tipo, meio triste, sabe? Porque Jesus sempre amou as pessoas e tal, e daí, tipo, eles vão lá e fazem essas obras e tal, falando meio que mal dele, sei lá, esculachando, sei lá. E, sei lá, eu acho que é errado, sabe? Que nem, tipo, no artigo 5 da Constituição fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ou seja, tipo, aquilo que é sagrado, e, tipo, ali eles meio que, sei lá, eles meio que falaram mal, sabe? E, não sei, essa é a minha opinião. O artigo diz, ele prevê a liberdade da crença, correto? Ele não as obras com Jesus, com teor religioso, a favor ou não ferem a liberdade de ninguém de acreditar. São um ponto de vista contrário. Alguém fez uma obra de Jesus crucificado e falou mal, é a liberdade da pessoa e o ponto de vista dela perante a igreja, perante a instituição. Isso não fere o direito de nenhum crente de ir até o seu culto, de louvar a Deus, de nenhum muçulmano quando falam mal de Alá. Sabe? Não fere ninguém. É só um ponto de vista diferente do da igreja. O direito, ninguém está indo na porta do culto e falando, não, Deus não existe, vocês não vão entrar aqui. Aquilo foi feito em espaço aberto, foi feito por outra pessoa que não tem nada a ver com a instituição, foi só um ponto de vista. Tipo, que nem ele tá agredindo o que é sagrado, tipo, ele tá meio que, sei lá, falando mal de algo que a gente acredita, sei lá.
quem? Então, nem todo mundo é cristão. Então, o que é sagrado para o cristão não é para o ateu. O ateu não vê Jesus como sagrado. Aí que tá. Isso Jesus só tem um efeito emocional em quem acredita. Senão é só um ponto de vista de outra pessoa e não fere a tua liberdade. Pode ser um ataque à tua crença, mas não tá ferindo a tua liberdade. E ainda é um ponto de vista. E essa coisa de ser sagrado, é sagrado aos olhos de quem? Depende do ponto de vista, sabe? Então não é válido. A Constituição não pode se moldar falando, não, porque o que é sagrado a gente tem que proteger, porque daí a Constituição tá tomando um viés cristão. Então, é sagrado só Jesus, Allah não é. É, tipo, de todas as religiões. E por que todas as religiões têm que ser sagradas perante os olhos de todo mundo? Todo mundo tem que se respeitar. Ser sagrado e ser respeitado... ser sagrado e respeitar a liberdade são coisas diferentes. Posso fazer uma mediação agora? Bom, gente, assim, essa questão que tu traz, e tu começaste super bem a tua frase, acho que com todo respeito, ela disseste, né? Com todo respeito, aí entra a discordância, né? Porque a imagem, ela tem muito poder, né? A imagem, é interessante isso, né? Porque quando a gente, esse ano, fazendo 500 anos da Reforma Protestante, né? Então, assim, quando os protestantes lá atrás, há 500 anos atrás, quando Lutero desenvolve as suas teses, né? Que era um monge da Igreja Católica, inclusive, um dos pressupostos era, inclusive, essa questão da utilização da imagem, né? Então, os primeiros protestantes, na verdade, eles começam a travar, inclusive, batalhas com os católicos para destruição das imagens. Aquela imagem, ela fere, muitas vezes, a fé do protestante. Ok, isso a gente está falando 500 anos atrás. No início dos anos 2000, início dos anos 90, agora não me lembro, teve um pastor da igreja evangélica, agora não me lembro qual igreja era exatamente. Isso foi veiculado pela Rede Globo, na época, que aparece ele chutando uma imagem de uma Santa Maria, uma Nossa Senhora, né? Bom, isso obviamente gerou uma reação por parte dos católicos e causou uma espécie de tensão entre uma parcela dos protestantes, novamente, né, e uma parcela dos católicos, né? Sendo que os protestantes, na verdade, né, os evangélicos, eles se ramificam, né? Eles têm várias vertentes. Bom, quando a arte entra no meio disso tudo, falei para vocês, Savonarola, quando assume o poder, queima os Botticelli, porque Botticelli pintava as Vênus, tá? Bom, quando essa obra que tu te refere é a obra do Baril, né? Quando o Baril faz aquele Jesus Cristo Shiva, e ele coloca isso de maneira bem clara, né? Ele quis trazer elementos do consumo. Ali, se vocês olharem bem a obra, tem muita referência à arte pop, a elementos do consumo do cotidiano também. E ele coloca numa espécie de sincretismo religioso, entendendo que tanto Shiva, ou né, um deus ou deusa, agora não me recordo se é deus ou deusa indiano, quanto o deus dos cristãos, eles dialogam com uma coisa que é muito mais profunda, que é a fé, né? Então, assim, torno a dizer, o artista ali, ele cria uma situação tensa a partir daquela obra, porque ele está jogando para a sociedade justamente essa questão do respeito à fé, e não o contrário, né? Não há necessariamente necessidade de ofender o cristão ou ofender o indiano, né? Ou ofender alguém que tem uma religião hindu, né? Mas sim de dizer assim, são faces de uma mesma questão que é a fé, né? Inclusive ele traz ali no meio de toda aquela obra vários elementos, várias imagenzinhas que remetem ao consumo, né? Ao consumo nosso diário. Então, assim, para alguns é mais importante passar o sábado inteiro consumindo no shopping do que numa igreja. Para outros é mais importante ler Nietzsche do que ler a Bíblia. Entende? Então, assim, a grande questão, e aí lembro de outro fato muito mais tenso, né, que gerou inclusive um massacre na França, que foi naquela revista do Charlie Hebdo, quando saiu aquela charge a respeito de Alá, né, e aí teve toda aquela reação, enfim, fundamentalista, entraram
na revista e acabaram matando as pessoas, né? Então, o que eu acho que a gente, e a arte tem, né, esse poder de manipular signos, né? Uma das coisas que a gente tem que pensar a respeito disso é como, a partir daquilo que o artista está jogando para a gente, nós vamos nos comportar, né? Sim, de uma maneira respeitosa, entendendo que, bom, eu tenho a minha fé, mas aí tu também tem a tua fé, tem a tua crença em Alá, tem a tua crença em Shiva, tem a crença em Cristo, enfim, qualquer divindade, né? Iemanjá, enfim, né? O importante e o fundamental disso tudo é manter o respeito e a tolerância, né? Ela não é algo que tu da noite para o dia se cria, ela é algo que se constrói também dentro da sociedade. Se eu crio as crianças para elas serem intolerantes em relação a qualquer outra questão, seja de gênero, de fé, de crença, de tudo, né, elas vão se tornar adultos intolerantes. Se eu trabalho em casa, né, com qualquer tipo de família, qualquer tipo de forma de família, tá, junto com a criança, para que ela respeite o outro, para que ela respeite a expressão artística, para que ela respeite a fé, ela vai se tornar um ser humano diferente, né? E eu acho que a gente precisa de seres humanos diferentes, né? A gente precisa de pessoas assim, que dizem assim, olha, com todo respeito eu discordo. E a gente precisa da réplica, e com todo respeito eu discordo de ti também. Então é nessa discordância que se gera o conhecimento, né? E aí sim, no fim das contas, com todo respeito, todo mundo se respeita, né? Mas isso é uma construção. Isso não é da noite para o dia, né? Por isso que eu acho que esses espaços assim, onde a gente pode falar, comentar, dialogar, né? Se emocionar, por que não? Porque a arte também traz esse fator, né, de emoção, de causar emoção nas pessoas, seja emoções boas, seja emoções não tão boas, né? Mas ela traz, né? Uma emoção não tão boa, por exemplo, a imagem de uma vietnamita, né? Uma criança vietnamita, só uma fotografia, né? Uma criança vietnamita correndo, pegando fogo, você entende? Isso é uma imagem extremamente forte, né? A imagem do Holocausto é uma imagem extremamente forte, né? Então ela causa, inclusive, às vezes repulsa, mas ela causa alguma coisa, alguma emoção, né? A arte, em muitos momentos, a intenção dela é essa, é chocar o nosso conhecimento, o nosso interior, para abrir as portas para um pensamento novo. Abrir o que nós consideramos, não, isso é um dogma inquebrável, não, a arte ela procura quebrar aquilo para abrir um conhecimento novo dentro de ti, dentro da sociedade como um todo, porque querendo ou não, tu faz parte da sociedade. E essa possibilidade que ela tem de resgatar questões históricas ou equívocos históricos, né? Muita coisa, a história, minha gente, ela é branca, patriarcal e eurocêntrica. Tá? Essa história que a gente escuta, que a gente conta, inclusive, dentro da faculdade, é preciso encontrar um tipo de história que seja a história daqueles que, na verdade, são tidos como minorias, mas são as maiorias, né? Que em geral é o povo. Então é preciso contar a história a partir de outras ópticas, né? E uma das coisas, por exemplo, em relação à ditadura, né, que muitos artistas acabaram trabalhando, né, imagens que se remetem à ditadura, é justamente para quê? Para que exista um olhar para essa história em relação à ditadura que leve em consideração que aquele foi um período de terror, né? Existem muitos artistas que trabalham com a memória do Holocausto, né, da Shoah, da Segunda Guerra Mundial, que justamente tem essa ideia de mostrar quanto foi terrível para grande parte, que não foram só os judeus, foram os negros, ciganos, homossexuais foram perseguidos também, né? Como essas parcelas da população massacrada, né, elas foram esquecidas pela história. Então a arte também tem esse valor de lembrar a história dos seus esquecidos, né? De lembrar que, na verdade, para que a gente cresça enquanto civilização, enquanto coletivo, é preciso olhar para o passado, estar muito consciente no presente, né? E aí vem a função da arte contemporânea, né? Essa consciência da arte em relação à vida, né? Para que a gente possa ter um futuro um pouco diferente do que está tendo, porque até agora a gente está meio que voltando para trás, né? Parece que a gente está simplesmente dando passos para trás quando a gente poderia estar avançando nessas discussões, né? Eu estou falando isso a nível de Brasil, claro, né? Outros países eu não teria esse conhecimento, né? E é só importante ressaltar que a liberdade de expressão, seja ela religiosa, artística, é o nosso bem mais precioso na democracia. E é uma verdadeira bênção na palavra religiosa a gente poder debater isso na nossa sociedade, porque existem sociedades no mundo atual que não se pode debater. Vai contra as leis, seja religiosas, sejam por questões de
do conceito social, como países como a Arábia Saudita, a Coreia do Norte. Enfim, são conceitos diferentes que não deixam você debater a liberdade. Você não tem liberdade. Eu acho que a liberdade, sim, é o nosso bem mais precioso e que ela não pode ser censurada em nenhum momento. Ela tem que ser glorificada. Exatamente. Eu só para complementar a tua frase, tá? Essa semana, por exemplo, na universidade está acontecendo a Semana dos Direitos Humanos. Então, várias palestras a respeito dos direitos humanos. E se alguém em algum momento perguntar para vocês, tá? Agora remetendo essa questão dos direitos humanos, para que serve o direito humano? Digam essas pessoas que servem para os humanos. Porque, de fato, se a gente não tivesse os nossos direitos garantidos, não só na Constituição, mas num âmbito mais ampliado, né? pela questão das Nações Unidas e tudo que engloba essa questão mais mundial dos direitos humanos, né? A gente certamente, e em alguns espaços não há a questão do direito humano, né? A gente certamente teria a nossa liberdade cada vez mais cerceada, né? E eu acho que a liberdade de crença, a liberdade de poder ir e vir, que muitas vezes nos é impedida justamente, né, dentro de um contexto de país empobrecido, né? Toda a liberdade que a gente tem, ela deve ser garantida, né? Ela deve ser usufruída e ela deve ter a sua manutenção, né? O poder dizer discordo de ti, né, e trocar ideia é fundamental para a gente poder criar uma sociedade mais coerente, né, eu diria. Obrigado, professor. Obrigado, turma. E eu aproveito o ensejo para dizer que o respeito à liberdade é um valor que cabe a nós, né, proliferar e propagar e manter vivo na nossa sociedade. Obrigado, pessoal. Ligado volta no próximo mês. Tchau!